Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou começar a tirar algumas dúvidas específicas, que chegam até nós todos os dias através de e-mails, através das nossas redes sociais, através aqui do YouTube, né? Então hoje eu vou começar a responder algumas perguntas. Esse é o quadro Os Experts Respondem. E para quem não me conhece, eu sou a Ana Luísa Fávaro, bióloga e uma das sócias proprietárias aqui da AquaExpert. E hoje eu vou começar com uma pergunta muito frequente. Eu vou até ler do jeitinho que o nosso amigo aqui mandou pra gente, tá? A empresa que trabalho utiliza o VD30, que é aqueles sólidos decantáveis de 30 minutos, como indicador de boa formação de lodo. Sei que o IVL é mais completo. Quais as informações mais importantes que eu obtenho com o IVL? Então vamos lá. Por que só fazer os sólidos decantáveis em 30 minutos não resolve o problema? Porque sempre que a gente tem um número, você faz uma análise e você tem um número, você tem que comparar com um padrão. Qual é o padrão do que eles chamam ali de VD30, ou de SD30, que nada mais é do que aquela análise que a gente faz no cone ou na proveta. O mais comum é na proveta, tá? Então você pega 1000 ml de lodo do tanque de geração, põe aqui numa proveta de 1000 ml, e espera decantar por 30 minutos. Isso aqui é o que a gente chama de sólidos decantáveis em 30 minutos, tá? Então ele está perguntando o seguinte, lá na empresa deles usam só esse valor como parâmetro para operar a estação. E ele quer entender por que só isso não resolve, tá? Então vamos lá. Bom, ele mesmo fala aqui na pergunta dele, eu sei que o IVL é um parâmetro mais completo. E é mesmo, porque o IVL existe na literatura comparação, padrão. Então o que é se você tem um resultado de IVL, o que é um IVL bom? Um IVL ótimo, um IVL bom, um médio, ruim ou péssimo, Enquanto que se você faz os sólidos decantáveis por 30 minutos apenas e para por aqui essa avaliação, você não tem essa resposta porque não tem lugar nenhum na literatura um valor ideal para você comparar. O IVL é o índice volumétrico do lodo. Você pode ter lá, por exemplo, uma concentração de sólidos dentro do seu reator, por exemplo, de 2000 miligramas por litro. E quando você coloca para decantar, às vezes esses 2000 miligramas por litro decanta super bem, vai lá para o fundo e às vezes não decanta nada bem. Então, por uma mesma concentração de sólidos, você pode ter uma sedimentabilidade boa ou uma sedimentabilidade ruim. Por isso que é muito importante a gente fazer o cálculo baseado não só apenas no que decantou, mas também o quanto você tem de sólidos dentro do seu reator, tá bom? E o cálculo do IVL é esse aqui, ó. O SD30, a quantidade de sólidos que decantou em 30 minutos, vezes 1000, que é o volume de amostra que você utilizou, pelos sólidos suspensos totais no tanque de geração. Esse resultado vai sair em ml por grama, ou seja, com a velocidade que o seu lodo de 1000 ml decantou em 30 minutos. De acordo com o von Sperling e outras literaturas também, tá? Para você ter uma ótima sedimentabilidade, os resultados desse cálculo tem que dar entre 0 e 50. Boa, entre 50 e 100. Média, entre 100 e 200. Ruim, entre 200 e 300 e uma sedimentabilidade péssima maior que 300. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil? Vamos supor que você fez os sólidos decantáveis em 30 minutos e o resultado foi 250 ml. Beleza? E a análise de SST do tanque de geração deu 2.500. Logo, se você fizer essa continha aqui, o seu IVL vai dar em torno de 100. Certo? Se a gente olhar aqui na tabelinha, 100 é uma sedimentabilidade boa. Isso significa que seus flocos biológicos estão bem formados e quando chegar lá no decantador secundário, a sua sedimentação vai ser muito boa. Vamos supor que você está tendo um IVL muito baixo, bom pra caramba, indicando sedimentabilidade boa, e você está tendo um arraste lá no seu decantador secundário. Isso é um sinal fortíssimo de que o problema não é biológico, não tem uma origem biológica, pode ser uma má operação do seu decantador secundário, ok? Vamos agora a um outro exemplo.
Neste outro exemplo, a gente continua com o SST no tanque de geração de 2.500. Porém, quando você faz os sólidos decantáveis, né, em 30 minutos, o resultado deu 600 ml. Então, se você fizer essa continha aqui, né, 600 vezes 1.000 dividido por 2.500 vai dar 240. 240 ml por grama. Vem aqui na nossa tabelinha, ó, já é uma sedimentabilidade ruim. Então, se você, por exemplo, está tendo um arraste de sólidos usando seu efluente tratado, você faz análise de IVL e vê que a sedimentabilidade está ruim, é um forte indicador de que o seu problema é biológico. Pode ser, por exemplo, um problema de buque filamentoso, que é muito comum, né, em sistemas gelosos ativados, quando as bactérias filamentosas exageram aí no seu crescimento e deixa o floco, que nem esse que a gente está mostrando aí agora no vídeo, olha, um floco praticamente é uma rede, né? É um floco aberto, um floco cheio de entradas, cheio de buracos, de difícil decantação. Ou então, por exemplo, você pode estar tendo um problema de crescimento disperso, que nem essa foto que a gente está mostrando aí agora, tá vendo só? É um floco muito disperso, com pouca biomassa e, portanto, também muito leve e difícil de sedimentar. Mas eu gostaria de fazer um adendo aqui, uma coisa que é muito importante e muitas pessoas negligenciam. É o seguinte, às vezes eu vou em algumas estações, o cara tá lá fazendo, né, a análise de sólidos decantáveis e ele fala assim para mim, Ana, os meus sólidos decantáveis sempre ficam em torno de 900, 800, mas ele não tem problema de arraste, tá tudo indo bem lá na estação dele. Por que isso acontece? Por que a minha sedimentabilidade é tão ruim? Por isso que eu gosto de enfatizar, não adianta só fazer os sólidos decantáveis, você tem que fazer a análise completinha do IVL. Bom, nesses casos, quando a sedimentabilidade já aqui no SD30 é muito baixa, a maioria das referências bibliográficas recomendam a gente fazer o IVL diluído, isso mesmo. Então você vai pegar, deixa eu dar um exemplo aqui. Vai fazer a mesma coisa, né? Vai colocar 1.000 ml de lodo lá no cone, porém, ou na proveta, tá? De preferência na proveta. E você vai diluir nessas proporções aqui. Então, você vai misturar o próprio efluente tratado, tá? Você pega o efluente tratado e mistura. Então, põe 500 ml, por exemplo, de lodo, 500 ml de efluente tratado. Aqui você vai colocar 1/4 do lodo, então vai ser 250 ml de lodo e você vai completar o restante com efluente tratado. 1/8, então você vai colocar 125 ml de lodo e vai completar o restante dos 1.000 ml com efluente tratado. Ou seja, você está diluindo a sua amostra de lodo. Aí você vai colocar para sedimentar 30 minutos normalmente. E aí é que está o grande segredo. O ideal no IVL diluído é que quando sedimentar, a amostra fique com uma leitura aqui de mais ou menos 200 ml. Tá? Não deixa variar muito, é o mais próximo possível de 200 ml, para você padronizar mesmo, tá? Então vamos supor que depois de 30 minutos, aqui com metade do efluente, a sua leitura depois de meia hora, né, deu 500 ml. Com 1/4 do efluente, a leitura deu 300. E com 1/8 deu 200. Então, é essa leitura aqui que você vai utilizar para fazer o cálculo do IVL normalmente, tá? Então, você vai pegar o IVL diluído, os sólidos decantáveis que deu uma leitura em torno de 200, vezes 1.000, dividido pelo SST do tanque de geração. Porém, você vai pegar da mesma amostra que você colocou no cone e vai fazer a análise de SST, ok? Então, esse SST também é da sua amostra diluída. E você vai multiplicar tudo pelo fator de diluição. Exemplo, aqui a melhor diluição foi a que você fez com 1/8. Então, aqui você vai multiplicar por 8. Se tivesse sido essa aqui a melhor concentração, você ia multiplicar por 4. Entendeu? E aí, você vai voltar aqui na tabelinha e vai comparar com o resultado de IVL diluído. Então, qual foi o valor que deu uma indicação de sedimentabilidade ótima, boa, média, ruim ou péssima, ok?
Então, voltando aqui com a pergunta do nosso amigo, quais as informações mais importantes que eu obtenho com o IVL? O IVL é uma análise que vai te dar uma avaliação preventiva. Se o seu problema tem origem biológica, ou seja, se você está tendo, por exemplo, um arraste de sólidos lá na saída do seu tratamento, mas o seu IVL está dando baixinho, é um sinal de que a biota está maravilhosa, seus flocos estão bem formados e não é esse o problema. Então, você vai ter que jogar toda a sua atenção para a operação do seu decantador. Enquanto que, se o seu problema se você está tendo um arraste e o seu IVL dá muito alto, independente, né, se foi o IVL normal ou diluído, isso é uma forte indicação que você está tendo um problema biológico e aí você vai procurar a causa. Se é um buco inflamatoso, se é um lodo muito disperso, e aí você vai buscar aí, né, a solução do seu problema. Exemplo, você tem um buco inflamatoso de uma espécie, por exemplo, Thiotrix, que, entre outras causas, indica falta de nitrogênio. Então, você pode adicionar mais nutrientes no seu afluente, de forma que essa filamentosa não tenha mais espaço lá no seu lodo ativado, ela vai reduzir sua quantidade, seu IVL vai baixar e você vai ter, então, uma qualidade melhor do seu efluente tratado. É isso, eu espero ter te ajudado, né, com essa explicação e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!